como é que é a questão da estratégia de liderança do Celebrando? O que é isso? O que quer dizer ser líder do Celebrando? Tá bom? Então aqui a gente tem alguns pontos que a gente coloca. Então, requisitos do líder do Celebrando. O primeiro deles é que a pessoa precisa ter aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Isso é assim, é inegociável. Por quê? Se ela não tem isso, não tem como ela nem ter passado pelo programa do Celebrando. Tá bom? Então é um requisito básico e primordial. Segundo, ser membro da igreja. Dos nossos líderes, você já é membro da igreja? Ana Cláudia, né? Então acho que a única que não a gente tem uma pessoa, uma pessoa, acho que a gente tem dois. A gente veio caminhando, quando a gente não tinha líderes formados, a gente tinha mais pessoas de outras comunidades, de outras igrejas, aqui nos ajudando. Isso aqui é requisito primordial? Não, mas é realmente muito desejável que faça parte da nossa igreja, tá bom? Terceiro, ter 1 ano de caminhada de restauração e ou sobriedade. E por que isso é tão importante para a pessoa estar estabilizada? É muito ruim quando um líder recai muito rápido. Entendeu? Então, assim, e por que a gente fala de 1 ano em restauração e ou sobriedade? Porque, por exemplo, tem algumas áreas de restauração, de recuperação, que são muito fáceis da gente conseguir falar o que é sobriedade ou não. Né? Questões de qualquer tipo de substâncias, álcool, drogas, algumas coisas assim. Questões de sexuais, são muito fáceis da gente conseguir ver. Agora, e codependência, quando é, quando não é, entendeu? A ira, tá bom, o cara se estressou no trânsito uma vez, é ou não é? Comida, o cara está na alimentação dele, batalhando tal, e daí ele foi uma vez na churrascaria e meteu o pé na jaca, é ou não é? Entendeu? Então aí são áreas um pouco mais difíceis da gente conseguir falar se é ou não é uma recaída. Então a gente está falando de pelo menos 1 ano aí na pessoa, na restauração dela, tá bom? Ter participado do grupo de passos, isso é óbvio, né? Tem que ter tido esse ciclo do grupo de passos. Além disso, ter um padrinho ou madrinha, né? E um parceiro de prestação de contas. Isso precisa continuar acontecendo. Mas eu já estou no Celebrando há tanto tempo, eu preciso disso? Precisa, tá bom? Para a gente conseguir continuar na nossa recuperação e restauração, isso é extremamente importante. Claro que você não vai ter as reuniões tão periódicas quando teve na época que você estava fazendo o grupo de passos, mas você vai ter, tá bom? E ter o seu testemunho por escrito. Isso não é fundamental, assim, não é se você não tem, você não vai liderar, mas é importantíssimo, tá bom? Lembre-se do seguinte, talvez você não tenha autorização ou permissão de alguém para você ler o seu testemunho. Pode ser, por exemplo, que o meu testemunho tivesse envolvido a minha esposa, e ela não quer que eu abra isso dentro da nossa igreja. Então, tudo bem. Mas, em ambientes menores, você falou sobre o seu testemunho. E é muito importante você ter ele escrito. A gente tem a forma de escrever o testemunho. Tá bom? Então, é importante que isso aconteça. Que mais? Faz uma entrevista com o líder do Celebrando. Eu acho que aqui todo mundo conversou comigo. Né? Todo mundo, a gente pelo menos conversou, falou, a diária de restauração e tudo mais, todo mundo. Participar do treinamento, esse que a gente está falando, e participar das reuniões de liderança. A gente vai tentar sempre trazer na reunião de liderança um dos treinamentos, a gente não vai falar só de treinamentos como esse, tá bom? Mas esse é o primeiro deles. Tem também uma questão de compromisso da liderança.
Alguns compromissos que são muito importantes a gente ter em comum acordo. Primeiro, é a questão da oração. Muito importante a gente orar pelas pessoas que estão nos nossos grupos, pelos nossos parceiros e pelo programa do Celebrando. O programa do Celebrando, ele tem sido usado por Deus para, assim, restaurar muita gente. Então, é verdade absoluta que ele será muito atacado pelo inimigo. Então, questões espirituais, a gente usa ferramentas, né? Ferramentas espirituais, né? E a oração é a maior deles. Manter a sua jornada pessoal, não é pessoal, de restauração. A gente precisa se lembrar que eu sou responsável por mim e você é responsável por você. Você tem a responsabilidade da sua restauração. Não sou eu, como líder do ministério, nem a nossa liderança e nem a sua madrinha ou seu padrinho, tá bom? É você. Desenvolver novos líderes continuamente. Por quê? Quem desenvolve líder é líder. Né? Quem gera pastor é pastor, quem gera ovelha é ovelha. Então, faz parte do nosso papel o tempo inteiro estar olhando quem pode liderar, quem não pode, como é que está. Vocês acabaram de falar isso para mim. Você entendeu? Faz parte do processo realmente da liderança, tá? Ser fiel na sua área de atuação quer dizer, eu sou líder deste grupo, eu estou cuidando de tal coisa, hoje eu estou na escala de tal coisa. Seja fiel. Né? E tem uma coisa muito bacana na nossa liderança toda do Celebrando. Assim, normalmente, em sua grande maioria, quem está no Celebrando é muito ponta firme. Então, vocês veem que a gente não cobra muito de vocês, está em todos os eventos da igreja. Vocês nunca viram eu falando disso. Tem os convites. Convite a gente sempre tem. É bacana você poder participar da igreja? Mas às vezes não dá a agenda e tudo mais. Mas normalmente assim, a fidelidade da liderança do Celebrando é muito, muito bacana. Crescer como líder em caráter, né? A questão de quem você é e desenvolver isso. Competência, então saber e fazer. Como é que eu posso fazer melhor? E o que mais que eu posso conhecer, ou onde mais eu posso crescer dentro disso. E o compromisso, né? Na questão dos sentimentos. Frequentar as reuniões de liderança, então estas reuniões aqui, elas são importantes. A gente está fazendo uma vez por mês só, e às quartas-feiras. Né? Acho que quarta-feira é melhor do que sábado. Sábado a gente está fazendo, domingo à tarde é melhor. Né? Quarta-feira, a princípio, não tem lá muita coisa da igreja, não quer dizer que você não tenha nada para fazer. Alguns têm pequenos grupos, mas como a gente está falando de uma vez por mês, acho que dá para a gente se programar para isso, tá bom? Evitar qualquer envolvimento inadequado. Então, aqui a gente está falando de romântico, emocional ou sexual. Evitar mesmo qualquer envolvimento aí com participantes e assegurar que as regras de partilha sejam sempre aplicadas. A gente vai falar de novo da questão dessas regras, mas porque elas são extremamente importantes. Que mais? Encorajar os participantes do programa a encontrar um parceiro de prestação de contas, padrinho ou madrinha, servir no programa e construir novos relacionamentos saudáveis. Sempre incentivem as pessoas do seu grupo a procurarem padrinhos e madrinhas e prestadores de contas. Vocês se lembram daquela lição, a última do ano, ainda do programa do Recuperação, que fala as 7 razões por que a gente empaca? E uma delas é a questão de não ter desenvolvido um bom grupo de apoio. E a sugestão é, padrinho ou madrinha, você tem um. Parceiros de prestação de contas, você pode ter vários. Talvez você tenha 2, 3, 4 áreas de restauração e você queira um parceiro para cada uma delas ali. Pode, não tem problema. E é legal porque você faz o seu círculo e o seu ciclo de amizade com esse pessoal também. É muito comum também, gente, a gente ter o padrinho ou a madrinha no momento que a gente está fazendo o grupo de passos mesmo.
e depois se desenvolver muito mais para uma parceria de caminhada do que, na verdade, naquela relação que é muito mais forte no momento do inventário ali. É comum, isso não quer dizer que você não vai ouvir a pessoa, porque ela tem um pouco mais de experiência do que você, tá bom? E o último ponto aqui, né, desse compromisso da liderança, é a questão da resolução de conflitos. Mateus 18, a gente vai dar uma olhadinha aí, de 15, acho que é 18 ou 17, fala sobre isso. Mas se tem algum conflito, converse com a pessoa. Não vai ficar mandando e-mail, WhatsApp e mensagens, tá bom? O que o texto, é um texto conhecidíssimo de Mateus 18, fala para a gente. Vamos lá, então. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Então, primeiro passo, antes de você vir falar comigo, antes de você comentar com a pessoa do lado, vai lá e fala com ele. Gente, eu já vi, e é comum acontecer, situações de atrito entre os facilitadores do grupo. Pode acontecer. Antes de isso ir para fora, converse com a pessoa. Não vai conversar com cabeça quente, tá bom? Espera esfriar. Talvez não seja aquele dia, espera dar uma acalmada, mas conversa com a pessoa. Se resolveu, ganhou um irmão e vocês continuam. Tá bom, não resolveu. O que o ensinamento da Bíblia fala para a gente? Mas, se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Às vezes, quando que a gente usa isso? Quando a pessoa não ouviu a primeira vez, ou quando a primeira vez que você falou foi distorcido aquilo que foi falado ali. Então, quando você tem distorção da verdade, não dá para você ir mais sozinho. Tem gente hoje que eu não atendo sozinho de jeito nenhum. Sempre vou eu e mais alguém. Ou alguém com uma outra pessoa me chama para estar junto. Tá bom? Se a pessoa se arrepender, a gente ganhou um irmão. Se mesmo assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja, que daí, no caso do celebrando, seria, vem aqui mesmo, e daí a gente vai tratar na questão da liderança, tá bom? Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Agora, é interessante ver como é que é um ensinamento da gente tratar uma pessoa gentil, quer dizer, uma pessoa que não é do seio da igreja. O que a gente faz? A gente ama a pessoa, a gente abraça a pessoa, a gente apresenta Cristo novamente para ela. Só que, daí ela não vai liderar, tá bom? Daí ela não faz mais parte, por exemplo, do pessoal, do corpo de serviço da igreja. Algumas vezes, na nossa história de igreja, a gente precisou fazer isso. Não foram muitas, foram algumas. E a gente chegou para a pessoa e disse o seguinte: olha, tem 2 locais que você pode participar. No culto aos domingos, que é aberto, e no celebrando. Para você realmente buscar ajuda. Nem em pequeno grupo a pessoa não podia ir mais. Por quê? De tanta bagunça que aconteceu. Foram muitos casos? Não. Mas foram alguns. Tá bom? A Kombi está... Condução do grupo. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a condução do grupo aqui. Logo que eu comecei aqui no Celebrando, a gente falava muito sobre as diretrizes. E toda vez que eu estava num treinamento, eu estava em alguma coisa, eu falava assim, meu Deus, de novo vai falar desse negócio. E o que eu aprendi? Que todas as vezes que eu negligenciei essas diretrizes, deu caca. Então, assim, elas são um pouquinho diferentes do recuperação, né, agora no restauração, mas não é nada
nada diferente, só foram 2 quebradas. Mas a importância delas, tá bom? Então, a primeira delas, fale de você. Então, manter a partilha focada nos meus pensamentos e sentimentos. Por que isso é tão importante? Porque se eu estou partilhando, falando do outro, eu não consigo perceber qual que é a minha responsabilidade no processo. E eu não mudo. Eu só mudo aquilo onde eu sou responsável. Então eu preciso falar sobre mim, tá bom? Tempo. Mantenha a partilha naquele tempo estabelecido pelo facilitador do grupo. Nos grupos de apoio, de 3 a 5 minutos. Nos grupos de passos, normalmente é menos do que a gente faz isso, mas vai variar até um pouquinho da quantidade de gente no grupo e vai variar das lições também. Tá? Tem lição que vai um pouquinho mais. Mas a gente está falando ali de 1 a 2 minutos, mais ou menos, para cada leitura e partilha. Silêncio, né? Não manter conversa cruzada. A conversa cruzada é quando você se envolve em alguma outra conversa, excluindo os outros. Respeito. Apoiar os outros, não consertar os outros, mantendo o foco nas minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. E aqui eu gostaria de fazer um adendo bem grande. Esta daqui é, eu acredito, a mais difícil de ser mantida. Porque ela é tênue, até onde eu realmente estou ajudando a pessoa, até onde eu estou querendo controlar a pessoa. Até onde é respeito, até onde é julgamento. Então, a melhor delas é assim, simplesmente não dê conselho. E não deixe isso acontecer. A gente teve no último ciclo questões de assim, que uma pessoa começou a dar profetada na vida do outro no meio da reunião. Então assim, o Celebrando não é um ministério de cura e libertação. Ele é um outro tipo de ministério, tá bom? Se a pessoa acredita que a restauração só virá através de imposição de mãos, de oração em línguas e de profecia em cima do outro e tal, não é esse o ambiente para ela. Não estou dizendo que está certo e não estou dizendo que está errado. Só estou dizendo que não é este ambiente. Tá bom? Então, pode acontecer no grupo de vocês. Tá bom? E não pode deixar isto caminhar. Por quê? A pessoa já está cansada de ouvir resposta pronta. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa falando sobre o meu sentimento para ela, e ela disse assim, não, Fernanda, eu não senti isso. Eu falei assim, não, você pode até sentir. Você vê como ela percebeu, ela falou, não, você está sentindo, acolhe. Mas olha, dá para você caminhar desse jeito. É muito diferente. Entendeu? Eu estava conversando agora com um rapaz no telefone, ele falando sobre uma questão dele, que ele estava com muita raiva. Aquele negócio, não liga para isso, adianta, gente. Não adianta. O cara vai ligar. Entendeu? Essas respostinhas prontas, não adianta, o cara só vai ficar com raiva do outro lado. Tá bom? Então, para acontecer a restauração, não faça isso, tá? Anonimato e sigilo, né? O que é partilhado no grupo fica no grupo. A única exceção é aquelas questões de suicídio, de morte, de violência, que daí vocês vêm falar comigo, tá bom? Fora isso, não comentem nada de ninguém. E se você for usar o exemplo de alguém em algum lugar, muda tudo. Muda gênero, muda a quantidade de coisa. Se ele estava falando do pai, fala que ele estava falando do tio, muda tudo. Né? A gente usa exemplos, às vezes é importante, mas muda tudo, para ninguém nunca ter a mínima ideia do que está acontecendo. Tá bom? A linguagem, tomar cuidado com linguagem ofensiva e com descrição gráfica, detalhada.
Não detalhe nada, tá bom? E o último, celular, para desligar o telefone mesmo, tá bom? Qual que é o papel do facilitador? O papel do pessoal desta sala aqui. Qual que é o papel principal? Manter o grupo seguro. Entenda isso. Qual que é o meu papel aqui? Manter o grupo seguro. Isso é o mais importante, tá? Porque se a confiança é quebrada ou a segurança é quebrada, o grupo desfaz. A gente já teve histórias de grupo assim que acabaram com 3, 4 pessoas. E quem acabou era crente pra caramba, né? Assim, não, tá bom, eu vou mesmo até o final, e foi. Não pode quebrar isso, tá bom? E mantenha e siga as diretrizes de pequenos grupos, que foi o que a gente acabou de falar. E se lembre de uma coisa, essas diretrizes, elas também são importantes para você. Eu sou a pessoa que primeiro sigo essas diretrizes. Tá bom? Vamos falar agora um pouquinho dos grupos de apoio, que são os grupos que acontecem logo depois do grande grupo, e depois a gente vai falar do grupo de passos, tá bom? Antes da reunião, o que a gente está sugerindo? Vê se a sala está ok. Os grupos femininos estão todos lá no auditório principal, não precisa. Mas os masculinos que estão aqui em cima, ou o grupo de primeira vez que acontece aqui, só dá uma olhada. Vê se está tudo bem. Tem o pessoal da logística que faz isso, que olha isso, mas dá para a gente ajudar, né? Dá para ajudar, vai lá, dá uma olhada. Pega o seu crachá e a sua pasta, né? E depois esteja disponível para acolher as pessoas que chegam no grupo. Né? Depois do grande grupo lá, tal, vai sair, esteja disponível lá. Como é que é a sequência da reunião? Sequência da reunião de um grupo de apoio. O que você vai fazer lá? Primeiro, acolhimento. Oi, tudo bem? Chegou, tal, senta, teu nome, tal, sentado. Sentamos lá no grupo, você vai fazer uma oração. Você ora. Tal. Orou, você vai ler as diretrizes. Todas as reuniões, as diretrizes precisam ser lidas. Tá bom? Depois da leitura, você vai falar sobre a pergunta-chave. Normalmente está ali no esboço, né, no boletinzinho, tem aquela pergunta, e a gente também normalmente coloca lá atrás, logo depois da lição. O que você ainda está negando, o que você precisa entregar para Deus, tal. Você fala sobre isso, tá bom? Depois acontecem as partilhas. Oi. Você fala das regras e uma pessoa nova, é isso? Eu não estou ouvindo. Sobre o grupo, entendi. Quando tem uma pessoa nova dentro daquele grupo, você pode ler. Tá bom? A gente tem na nossa revista todos os grupos praticamente ali, e você pode ler o que aquilo se refere. Você pode dar para a pessoa ler também. Tá bom? Joia. Daí você abre para a partilha. Você abre para a partilha e você solta o cronômetro quando a pessoa começar a falar. Não se sinta constrangido de soltar o cronômetro. Deixa, porque daí a pessoa vai pegando o ritmo, tá bom? Todo mundo terminou a partilha. Oi. A pergunta-chave, ela deve ser respondida ou não? Perfeito, perfeito. Assim, o que a Elza falou, assim, às vezes ela fala da pergunta-chave, a pessoa pode responder a pergunta-chave ou pode fazer uma outra partilha. É isso mesmo. Tá bom? Eu que, na verdade, acabei não sendo completo na explicação, mas é isso mesmo. Qual que é a importância da pergunta-chave? Porque ela faz uma ligação com o programa.
Então, se a pessoa ela só vem às terças-feiras, nos grandes grupos e grupos de apoio, ela às vezes ela não entende muito a lógica do programa. Então, se ela vem vindo sempre, e a gente sempre fala das perguntas-chave, que tem a ver com o que ela acabou de estudar, a gente acabou de ter a palestra, tem uma ordem. E daí ela consegue fazer as suas ligações. Tiveram algumas pessoas já que me falaram isso. Fernanda, eu não entendo. Eu vou lá, falo, o outro fala, o que tem a ver? Né? Então, essa sequência ela é importante, mas não necessariamente a pessoa precisa obrigatoriamente falar daquilo. Talvez ela queira partilhar alguma coisa muito importante que aconteceu com ela, desde que seja sobre ela, e desde que dure os 5 minutos, ela pode falar exatamente o que ela quiser. Mas é legal, Fernando, o líder também explicar essa opção. Isso. Então, quando você for ler a pergunta-chave, você fala isso. Olha, a gente acabou de ter a lição sobre negação. Então, a pergunta-chave que foi falada lá para a gente é: o que você ainda está negando? O que está sendo difícil para você entregar para Deus? Você pode responder sobre essa pergunta, ou você pode partilhar sobre algo da sua vida, desde que seja sobre você, em até o tempo estipulado de 5 minutos. E pronto, e você combina antes. Né? Quanto mais a gente combinar antes nos grupos, mais tranquilo será. Eu tenho aprendido muito isso. As instruções, elas precisam ser dadas, porque as pessoas não sabem. Não parte do pressuposto que você sabe e é óbvio. Nada é óbvio. Nada é óbvio. Tá bom? Então, não se sintam constrangidos de conduzir. Você não vai controlar, mas você vai conduzir, tá bom? Dentro dos limites estabelecidos ali. Cada um vai fazendo a partilha, tá bom? Terminou a partilha, você faz um fechamento e ora, tá bom? Daqui tem algumas dicas bacanas. A gente colocou, é muito importante que o tempo de partilha esteja focado na restauração. Ao utilizar uma pergunta-chave baseada na lição que foi ensinada, as pessoas começarão a relacionar os 12 passos à sua própria vida. Embora não possamos controlar a partilha, ter uma pergunta-chave ajuda a evitar muita partilha não produtiva, que foi o que a gente acabou de falar, tá bom? Por isso que tem essa condução aqui, tá bom? Ao fazer a pergunta-chave, o líder não deve querer ensinar. Olha que interessante. O ensino já foi. Cada coisa tem o seu lugar. Entenda o seguinte, é uma programação de 2 horas, que você já está na 2ª hora ali. Você já está ali no minuto 70, 60 e tantos, entendeu? Não queira fazer uma coisa que já foi feita. Fala da pergunta e pronto, tá bom? Oi. Fazer um link. Uhum. Não, legal. É importante você fazer um link realmente do que foi falado ali. Você pode explicar a pergunta, mas não queira ensinar de novo. Né? Eu cheguei a participar, é que o Celebrando ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. A Elza estava falando para mim outro dia, falou assim, nossa, no início do Celebrando eu falava pra caramba. E eu me lembro de participar de grupos, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, que o líder só falava, só ele falava. Eu ainda ficava pensando comigo ali, eu falava assim, vem cá, meu amigo, mas não sou eu que tenho que falar? Eu ficava, como eu era participante ainda, não conhecia muito, tal, eu achava esquisito mesmo, mas o cara só falava. Né? Então, sim, é importante você fazer esse link, mas não ensinar de novo. Tá? É bem isso mesmo, tá bom? A partilha pode acontecer seguindo o círculo, começando com a pessoa ao lado do líder e a partir de um voluntário. Eu participei de um grupo que era um grupo pequeno,
Normalmente era um grupo pequeno. E funcionava desse jeito e funcionava muito bem. Por quê? Era um grupo pequeno. Então, como era um grupo de até 6, 7 pessoas, se cada um falasse 5 minutos, não ia estourar o tempo máximo. Entendeu? Então, começava assim e rodava o círculo, entendeu? E funcionava direito. Agora, grupos grandes, não é bom que isso aconteça. Por quê? Se você tiver 15 pessoas, se cada um falar 5 minutos, deu muito mais que 1 hora. Estourou. Entendeu? Então, não dá para fazer. Então, o que você faz? Você abre a partilha e fica em silêncio. E eu brinco normalmente com o pessoal, eu falo assim, olha, eu falo assim, eu não tenho problema nenhum com silêncio, viu? E fico quieto. E deixa. Teve um grupo que eu esperei 20 minutos para alguém falar. E falou. Eu já estava nos 20 minutos, eu falei assim, eu vou encerrar. Daí o cara falou. Eu falei, tá vendo? Né? Espera. A pessoa começou a falar, você solta o cronômetro. E terminou o tempo, terminou. Ah, mas nem todo mundo conseguiu partilhar. Desculpa, partilha na próxima vez. Eu me lembro de uma das maiores frustrações da minha vida, foi quando eu fui para Saddleback, né, e depois do congresso tiveram os grupos de partilha, os grupos de apoio. Quando eu fui falar, acabou. Daí eu falei, ó, que droga. mas acontece mesmo, tá bom? Fernando, só para entender, você deu um exemplo aí de 15 pessoas. Isso, o exemplo de 15 pessoas. Você não abriu falando, você esperou um voluntário, é isso? Não, vamos lá. É que você pode ter dois tipos de condução da partilha. Eu faço a abertura, a gente ora, lê as regras e tudo mais, agora vamos começar a partilha. Eu posso começar, ou a pessoa do meu lado, por exemplo, no nosso grupo a gente tem o costume de fazer as nossas partilhas em sentido horário. Oi, meu nome é Fernando e eu faço a primeira partilha. Daí a pessoa do meu lado faz, a pessoa do outro lado vai indo e ela vai e roda desse jeito. Tá bom? É uma alternativa. Isso funciona em grupos pequenos. Se for um grupo muito grande, sempre quem sentar desse lado aqui nunca vai falar, porque não vai ter tempo. Entendeu? Quando é um grupo grande, maior, não faça desse jeito. Nunca. Você abre e também, gente, vai muito do que você gosta mais, tá? Tem essa alternativa ou outra alternativa. Ela pode dizer, eu não quero partilhar. Você fala. Você sempre fala, né? A pessoa não é obrigada a partilhar. E no grupo de apoio não é mesmo, tá bom? Ela fala se ela quiser, tá? O que eu estou trazendo aqui, Doris, é uma alternativa. Não é a que eu mais gosto. Quando eu estou liderando um grupo, eu não gosto muito dessa. Agora, tinha um outro grupo que eu participava que funcionava assim e funcionava bem. E ia bem mesmo, entendeu? E o grupo já tinha acostumado. Sempre, não, em todas elas você sempre vai controlar o tempo. Tá bom? Sempre. E uma pergunta. Quando acaba, todo mundo fez a partilha e ainda tem tempo, o que eu faço? Entendeu? Tem 3 alternativas boas. Primeiro, você encerra e pronto, acabou. Tem pedido de oração? Pedido de oração é pedido de oração, não é explicação e não é uma segunda partilha. Tá bom? Porque quando a gente abre para pedido de oração, a gente até vai falar um pouquinho aqui, o que acontece? Então, por favor, eu gostaria de orar com pelo meu pai, porque sabe o que está acontecendo? Ele está passando por uma dificuldade muito... Daí, cara, vai embora. Blá, 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 e daí você já não está mais cronometrando o tempo e tudo mais. E o que você faz? Daí você fica naquela saia curta. E o que eu vou fazer? Então, explica. Pedido de oração não é partilha. Fale o pedido e a gente vai orar. Só o que aconteceu. Fala o nome e o caso. E a gente vai orar por você. Tá bom? É uma alternativa. Faz o pedido de oração, encerra e pronto. E sai. Não fica lá batendo papo. Qual que é o risco do bater papo? A pessoa querer consertar o outro. Gente, só não quer consertar o outro quem já passou um tempo pelo programa do Celebrando. Quem não passou um tempo no programa do Celebrando vai querer consertar o outro. Porque é natural isso.
Você acha que você tem um texto bíblico, que você tem uma experiência, que você viu um treinamento, sei lá onde, que resolveu o problema do cara. Não abre para bate-papo ali, porque pode acontecer isso. Claro que, se no seu grupo é um grupo que já está caminhando há muito tempo, são muito amigos, cara, eles vão conversar, vai lá bater papo. Tem um grupo que eu acho muito legal, os da terça-feira, que, ficam junto. E ficam junto, no café estão junto, e conversam junto, eu até brinco, toda hora, estou indo embora antes de vocês, tá? Porque ficam mesmo, entendeu? Agora, ali, encerra e pronto, uma alternativa. Outra alternativa, daí você pode ler um pouco mais da revista, você pode falar o que é sobriedade sobre aquele tema, tá bom? Também é bom. E tem uma terceira alternativa que precisa tomar muito cuidado, que é para abrir para uma segunda partilha. Se for fazer isso, lê de novo as regras, avisa, tome cuidado para você não querer nessa tua segunda partilha consertar a pessoa do lado. E abre, tá bom? Pode ser que alguém partilhe novamente, tá bom? Essas três, mas essa tem um risco razoável ali também. Encerra e pronto, acabou, tá? Às vezes que eu achei que tudo bem o outro falar, um foi lá e quis resolver a vida do outro, e para eu resolver foi muito ruim. Eu prefiro hoje, ora, levanta, encerra e acabou. Ah, mas encerrou muito cedo, não tem problema, vai lá no café e pronto, tá bom? Não, você não precisa ficar até o finalzão. Se todo mundo já partilhou. Então, se não, cara, segura. Ah, teve 2 pessoas que não partilharam. Fica lá, até um tempo que você achar também viável, né? Mais de 20 minutos, sei lá. Você gosta de contemplação, né? Silêncio, eu acho muita coisa. Espera só um pouquinho, diga. Deixa eu te pedir uma coisa então, fala no microfone aqui, ó, só porque a gente está gravando, e daí não vai sair nada. Se fosse, vocês viram que vocês estão fazendo pergunta, eu estou repetindo, é por causa disso. Daí você fala. Legal. Eu percebi que quando tem pessoas novas no grupo, muitos chegam ressabiados de partilhar, e às vezes ficam até várias reuniões sem partilhar. O que eu uso fazer, na prática, eu começo fazendo a minha partilha, primeiramente que eu faço por mim, e que eu percebi que isso também inspira elas a falarem também. E é muito incrível como esse efeito acaba sendo meio que um efeito dominó. E outra observação que eu queria fazer é que, no fechamento, eu sempre faço uma propaganda, né, do grupo de estudo de passos, que eu acho que o grande objetivo é levá-los para lá. Boa sugestão. Né? Você pode falar sempre do grupo de passos ou, de repente, de alguma outra programação da igreja que você ache relevante, você pode sempre falar. Tá bom? O que mais? Assegure que todos que quiserem partilhar tenham a oportunidade de fazê-lo. Não force ninguém a partilhar, mas seja encorajador. Se alguém está no grupo há várias semanas e não partilha, converse com esta pessoa antes da reunião e encoraje a partilhar. Ou após a reunião, agradeça essas pessoas por vir às reuniões e desafie a partilhar na próxima. Alguém sentado no grupo, reunião após reunião, sem partilhar, pode prejudicar o sentimento de segurança dos outros membros do grupo. Pegue leve, pode levar algum tempo para a pessoa ter coragem de partilhar. Tá bom? Aplique as regras, se necessário, durante o tempo de partilha. Você pode usar uma das frases sugeridas para quando uma regra não for cumprida por um participante, né? Olha, lembre-se que a gente não está aqui para consertar o outro, mas para apoiar um ao outro, né? Olha, lembre-se da gente falar da gente mesmo. Usa eu. Eu lembro que teve um grupo uma vez que imprimiu um eu bem grandão e botou no meio da roda, assim. Porque era um grupo que não falava, entendeu? Era um grupo que não falava. Então, o líder foi lá colocar, legal, é boa sugestão, né? Fala, eu, tá? Após o tempo de partilha, agradeço a todos os participantes. Este não é um tempo para conversa cruzada e nem para consertar ninguém. A gente já falou sobre isso, tá bom? Perguntas, alguma outra do grupo de apoio? A gente vai passar para o grupo de passos agora. Tranquilo? Vamos lá, então. Grupo de passos. Então,
A primeira questão é a questão do compromisso de um ano, né? Quando você assume a posição, eu vou ser um facilitador de grupo de passos. Gente, é um ano e não tem férias, tá? A gente sim para ali no Natal e Ano Novo, tá bom? Porque realmente Natal e Ano Novo nada funciona, mas não tem férias. Feriados, como funcionam? Conforme cada grupo, tá bom? Vocês só precisam avisar a gente, porque feriado, a igreja normalmente está fechada. Se for para abrir, a gente tem que chamar um porteiro e é cobrado hora extra. Entendam isso, né? O pessoal da administração vai reclamar toda vez que a gente abre. Quando foi na terça-feira de carnaval, nossa, não queriam abrir de jeito nenhum. Eu segurei, precisa ter, né? Aí, por quê? Porque a recuperação não tira férias e nem sai de carnaval, né? E nem sai no feriado. Então, muitas vezes é o pior momento. Então, entendam isso, tá? Ah, mas é na sexta-feira o meu grupo e, é feriado, todo mundo viajou. Tá bom, eu acho que é viável mesmo. A quinta-feira é véspera de feriado. Talvez dê para ter o grupo, tá bom? Ah, é segunda-feira, é o retorno do feriado. Será que dá? Acho que dá, né? Mas daí vai variar conforme cada grupo. Entendam que o ritmo é extremamente importante. Mesmo essas paradas de final de ano, muitas vezes o retorno em janeiro é meio devagar, né? Sai da inércia, tal. Você tem que dar uma incentivada no pessoal para conseguir voltar, tá bom? É muito comum as pessoas desistirem no meio do processo, por diversos fatores. Não fique triste, que começou com 15 e terminou com 7, 6. É normal. O inverso que é diferente. Às vezes, os grupos terminam grandes. Às vezes, é muito raro. Normalmente não é isso que acontece. Tá bom? Normalmente não é isso que acontece. É normalzíssimo. Os grupos são sempre realizados em algum local neutro, nunca na casa de alguém. Aqui a gente faz na igreja mesmo. Tá bom? Pode acontecer de ter alguma reunião em um outro ambiente. Cara, até pode, de repente, um dia que a gente não tiver espaço. Mas não é bom ser na casa de alguém. Casa é só confraternização, que é legal. É legal, principalmente no meio do inventário ali, sabe? Ou de tempos em tempos, é legal. Vale a pena e é bom. Mas a reunião não, tá bom? Até a lição 6 é permitida a entrada de novas pessoas, caso existam vagas. Por exemplo, mesmo agora, a gente estava olhando, pode entrar ou não pode, depende do grupo. Os grupos estão grandes, a gente não está mais deixando entrar não, tá bom? Tem grupo que dá. Os de homens acho que dá, acho que da sexta-feira ainda dá, fora acho que não dá mais não. Desde que se comprometam a responder e partilhar as lições anteriores com o facilitador do grupo. Lembrando, todo mundo precisa responder tudo. Não pode deixar passar, tá bom? Claro que a responsabilidade da restauração é dele em primeiro lugar, tá? Mas tenham essa regra. Então, antes da reunião, o que você faz? Veja se a sala está arrumada e pronta, dá um pulinho lá. Oi. Dessa questão tem que responder as questões. Eu me perguntaram na reunião e eu falei que tinha que ser com alguém. Em algum momento lá atrás, eu vi que poderia ser com alguém. Tem que ser o facilitador ou pode ser alguém do grupo? Então, ele perguntou o seguinte, se essa resposta dele, que ele não respondeu, e ele tem que repor a aula, obrigatoriamente tem que ser com o facilitador ou pode ser com alguém do grupo? Pode ser com o facilitador e pode ser com o prestador de contas dele. Então, o padrinho dele. Tá bom? Com qualquer um do grupo eu acho que não é bacana. Tá? Mas ou com o facilitador, são os dois, né? Ou com o padrinho dele ou com o parceiro de prestação de contas dá para fazer também. Porque o melhor seria se fosse sempre com o facilitador. Mas, cara, às vezes não vai dar. Entendeu? Então, é melhor você estar no 70% do que no 100%, entendeu? É melhor fazer. Essa aqui é a ideia. Tá? Comece a reunião no horário sempre. Gente, eu conto essa história porque foi comigo. Eu estava no segundo andar, ali do escritório, e a reunião acontecia no primeiro andar. A reunião começava às 8. Eu desci 8h07. Estava todo mundo me esperando. Eu pedi desculpa.
Falei que não ia acontecer mais e não aconteceu. Então, o que acontece? Se a gente começa no horário, a pessoa sabe que vai começar no horário. Quem aqui atrasa para pegar voo no aeroporto? Ninguém. Por quê? Porque você já perdeu um voo. Se você não perdeu, você conhece alguém que perdeu. Quem atrasa para começar musical? Ninguém, porque a porta fecha e você não entra. Você pagou o ingresso, você está lá e você não vai entrar. Entendeu? Então, estas questões, todo brasileiro sabe que quando você convida ele para a tua casa jantar às 7 horas, não é 7. Você está querendo que ele chegue às 8. É normal, o brasileiro sabe disso. Agora, se o voo sai às 8, você chegou às 6 no aeroporto. Porque você sabe que você vai perder o voo. E você entendeu? Então, a gente sabe disso. Então, se você começar às 8, mas tá bom, 8h03, 8h05, começa. A pessoa vai entender que é essa hora. Se você fica embarrigando, daqui a pouco 8h30 e vai embora, tá bom? Começa. Encoraje os participantes a virem, mesmo que aconteça alguma crise e eles acabem se atrasando. É sempre preferível que eles venham. Queremos evitar o mau hábito do atraso, mas queremos ser acolhedores. Às vezes acontece isso. Puxa, você vê nos grupos, né? Olha, eu fiquei preso, tal, vou chegar atrasado. Posso ir? Vem. É melhor o cara chegar depois, responder da terceira, quarta pergunta para frente e estar no grupo do que não vir. Tá bom? As diretrizes, as regras, elas são importantíssimas. Mas a gente precisa ter graça e flexibilidade. Aquelas duas, gente, do respeito e do anonimato, é tolerância zero. Tá bom? É não e acabou. As outras, por exemplo, o cara não está falando dele mesmo no início. Gente, quase todo mundo não falou dele mesmo no início. Entendeu? A pessoa está estourando um pouco o tempo. Tá bom, você puxa daqui, puxa de lá. Entendeu? A pessoa está muito no celular. Pô, toma cuidado. Sabe, tá bom. Agora, conselho, respeito, aquilo lá. Querer mudar a vida do outro é não. E anonimato, que vazou, é não. Aqui que eu faço quando acontece de sair alguma coisa. Você vai falar com a pessoa. Olha, eu sei que você contou uma história do grupo que não deveria ter contado. Por favor, não aconteça mais isso. Aconteceu de novo, assim, olha, eu acho que vou precisar pedir para você não vir mais ao grupo, porque isso não pode acontecer. E a terceira, olha, desculpa, acho que você não entendeu e você não pode mais participar do grupo. Por quê? A gente precisa se lembrar que o grupo é mais importante que uma pessoa. Ah, mas daí eu vou magoar ela. Não, você vai explicar para ela que existe um limite e que não vai acontecer. Tá bom? A sequência da reunião. Como é que funciona, então, a reunião do grupo de passos? Você fala de boas-vindas, acolhe o pessoal, agradece e tal, faz a oração, pode ler ou não os 12 passos, tá bom? Eu acho que no início é bem bacana, depois eu acho que vai ficar muita coisa para a reunião. Sempre leia as regras e depois você vai dar ou a lição ou você vai fazer um devocional. O que é isso? Quando for o dia de você ler a lição, dar a lição, você dá a lição. Mas pode acontecer de você ter dado a lição e você ter parado na pergunta 3. Na semana seguinte, você vai começar na pergunta 4 e vai para frente. Para a pessoa não chegar direto na pergunta, você pode trazer algum devocional. Qual é a literatura recomendada? A Bíblia do Celebrando Recuperação. Tá? O programa está lá, tem um monte de coisa lá. Você pode trazer alguma coisa curta, 5 minutinhos, para a pessoa só dar uma acalmada. Você pode relembrar alguma coisa da lição anterior. Olha, estamos na lição graça. Para a gente não entrar direto, vamos só retomar aqui. Você lê 2, 3 pontos ali e tal, a pessoa dá uma sentada e continua, tá bom? Só para ela não entrar seca direto nas perguntas. Faz as partilhas, encerra, oração e pronto. O
que é muito importante? Você perceber o tempo que cada rodada de pergunta está levando. Tá bom? Tem algumas lições que as rodadas são muito rápidas, porque as perguntas são mais curtinhas. Tem umas que elas são bem demoradas. Mas vamos falar que, em média, cada rodada está levando 20 minutos. Tá bom? Vocês acabaram de responder, fazer uma rodada. Rodada que eu estou falando é todo mundo respondeu a 1, todo mundo respondeu a 2, tá bom? Você acabou de responder a 3 e está faltando 10 minutos para terminar. Encerra. Ou pergunta para o grupo se tudo bem a gente passar 10 minutos. Porque, gente, já é 10 horas da noite. A pessoa já acordou cedo pra caramba, já foi trabalhar, já tal. E tem vida, tem filho, tem um monte de coisa em casa. E na manhã seguinte também vai acordar super cedo para sair. Então, 10 horas é tarde. Tá bom? Então, encerra antes. É melhor até encerrar antes. Se for pedir oração, lembre-se da questão, mas a gente vai falar um pouquinho, tem um tema de oração ali, tá bom? Dinâmica. Todos precisam ter o seu guia de estudo. E agora o guia está bem baratinho. Tá bom? Eu fiz uma coisa dessa vez que eu falei que eu nunca mais ia fazer. Mas eu acabei fazendo, que foi pagar um livro para uma pessoa. Mas eu falei para ele que se ele não fizesse o grupo, eu ia batendo com o livro na cabeça dele daqui lá fora. Assim, você entendeu? Eu falei que eu nunca mais ia fazer. Ah, mas eu estou tão mal de grana. Tá bom, eu vou comprar um livro para você, mas eu não ia mais. Por quê? Eu fiz isso, quando o livro ainda era um pouquinho mais caro, teve uma vez que eu comprei uns 5, e os 5 pararam. Eu queria dar nos negros. Você entendeu? Porque se o cara não consegue ter R$8 para comprar o livro, será que ele vai levar a sério mesmo o negócio? Não vai nem conseguir vir, né? Não tenho dinheiro para gasolina. Então, você entendeu? Então, eu fiz, de novo. Né? Coração de pastor, assim, né? De novo. Tá bom. Mas tomem cuidado, cada um tem que ter o seu livro, tá? Não dá para partilhar, nem nada disso. As perguntas precisam ser respondidas em casa. Olha aqui, ó. Inclusive a gente. Tá bom? O primeiro que faz o grupo é o facilitador. Tá? O primeiro que participa daquele ciclo também. Ah, e eu já vou falar uma coisa, do inventário. O inventário, gente, é um só. Tá bom? Você não faz vários inventários na sua vida. Você pode acrescentar coisas, que é normal. Né? Você vai acrescentando coisas. Mas aquilo, eu já fiz para trás, eu preciso fazer meu inventário de novo? Não. Você não precisa fazer de novo o seu inventário. Você vai fazer as lições. As liçõezinhas, tudo mais. Você não vai fazer de novo o inventário. Talvez valha a pena você ler o inventário de novo, ter uma reunião com o seu padrinho, com a sua madrinha, olha como é que está, olha onde que eu estou, e caminha, continua caminhando. Tá bom? Mas você não vai fazer tudo de novo. Tá? Vamos lá. Na reunião é feita a leitura das respostas. Não é permitido responder durante o encontro. Deixe claro desde o início. Tá bom? Quem não responder antes não pode falar, mas pode ouvir. Faça isso. Tá? Faça isso. Leia a pergunta e siga pelo círculo até que todos tenham partilhado sua resposta. E aquilo, eu respondo pergunta 1, pergunta 1, pergunta 1, pergunta 1, vai indo, pergunta 2, todo mundo, pergunta 3, todo mundo, e vai contando o tempo, tá bom? Principalmente no início dos grupos, conte tempo. Estabeleça o tempo, né? Cada um de acordo, foi o que eu falei. A pessoa deve ler a sua resposta e pode comentar um pouco o que escreveu, dentro do tempo estipulado para cada resposta. Não precisa ser assim, né? O que você tem negado? Eu tenho negado que eu tenho problema com comida. Obrigado. Né? Se o cara quiser fazer isso, ele pode. Mas ele pode comentar algo em relação àquilo. Só em relação àquilo. Tá bom? Não deixa o cara vagar e viajar e falar muito. Não, é daquilo. Tá? Ele pode comentar. Se o participante faltou ou não fez a partilha da lição, por não ter respondido, deve fazer a partilha da lição com alguma pessoa do grupo antes da próxima reunião. Sugere-se compartilhar com o facilitador ou com o parceiro de prestação de contas, que foi o que a gente tinha falado. Tá bom? Não é bom utilizar o tempo do grupo para ler respostas antigas.
Por quê? Quebra muito a dinâmica do grupo. Faça isso, gente, só em último caso, tá bom? Às vezes acontece, vamos pegar os primeiros 20 minutos, meia hora para a gente responder pergunta antiga. Para quem está em dia, isso é muito chato. Tem gente que não importa muito, o cara é bacana, tal. Tem gente que é bem regrado e quadradinho, vai reclamar. E a pessoa pode sair, tá bom? Então, tenta chegar um pouco antes, ou uma pessoa ou outra, escolhe alguém do grupo que pode fazer isso, tá bom? Tenta fazer isso. Nenhum material além da Bíblia e do guia de estudos deve ser utilizado no grupo de passos. Diga. Na verdade, é sobre o outro assunto. Existe um limite de lições atrasadas? Existe um limite de lições atrasadas? Não tem um limite de lições atrasadas. Sei lá, o cara respondeu 3, ele pode responder tipo, as 3 primeiras. Ele pode responder a quarta, depois fazer as 3 primeiras. O melhor, o ideal, é nunca ter lição atrasada. Entendeu? Então, antes de chegar o momento da próxima reunião, ele deveria ter lido já a anterior. Esse é o ideal. Nem sempre dá para acontecer, tá? Mas o que precisa ser bem bacana a gente olhar e ver? O principal pré-requisito para a pessoa estar lá é ela levar a sério a restauração dela. Tá bom? Eu vou dar 2 exemplos para você. Imagina uma mãe que deixa o filho com alguém. E o filho ficou doente, o filho ficou internado. E por conta da doença do filho e da internação, ela faltou 2, 3 semanas seguidas. Mas ela está em dia. Ela leva a sério. Ela responde e tal. Essa pessoa continua? Claro. Claro. Agora, se o cara está lá, o cara falta, atrasa uma, vou, mas não vou, pode ser que sim, pode ser que não. O cara está levando meio na embarrigada, entendeu? Daí conversa com ele. Na verdade, sempre que a pessoa faltar, a gente deveria conversar com ela. Tudo bem, você não veio ontem. Aconteceu alguma coisa? Se ela já falou antes, cara, eu tenho um trabalho. Agora, como você falou mesmo ali, cara, eu viajo uma vez no ano, viajei e tal. Tá bom, acontece, entendeu? Imprevistos vão acontecer. Mas ela precisa levar ali a sério o negócio, né? A gente falou, até no primeiro dia lá, do grupo de passos, que precisaria ter pelo menos 10, no máximo, na verdade, 10 faltas no ano, que é 80%, tá bom? É meio mec aí. No início, a galera fala, não, tá tranquilo, teve gente que faltou mais. Entendeu? Então, quando você fala, dentro de um ano, vai ter um monte de reunião, 10 não é lá muito, entendeu? Então, precisa tomar um pouco de cuidado com isso mesmo. Por quê? Se você está levando a sério, você vai. Né? É aquele negócio, o cara quer correr a maratona, mas ele reclama que o personal acorda ele de manhã. Cara, então não vai correr, vai correr 5 km, entendeu? Vai fazer outra coisa. É mais ou menos isso. Tá? Nenhum material, então só a Bíblia e o guia mesmo. Agradeça a pessoas por serem honestas e abertas, vulneráveis, e dando o próximo passo na estrada da restauração. Né? Olha, continue junto, é difícil mesmo, mas vale a pena. Sempre encorajem isso. A gente fala, olha, não é fácil, mas é possível. É muito gratificante depois tal. Né? Incentivar também aí a reunião do grande grupo e os grupos de apoio. Isso aqui é interessante, ó. Se um participante regularmente não responde às perguntas em casa, é importante que o facilitador tire um tempo para conversar com ele a respeito, fora do momento do grupo, tá? O grupo pode perder a confiança nessa pessoa ou no processo. Se toda hora a pessoa não está respondendo, está fazendo mais ou menos, você percebe que ela acabou de chegar e fazer rapidinho, tal, não é bacana. Né? Conversa com ela sobre isso. Tá bom? A gente falou um pouquinho, né, de pedidos de oração já, mas no bloco aqui.
você pode colocar a caixinha de oração lá. Faz o seguinte, ó, temos aqui oração, você tem uma oração, escreve, coloca, depois no final a gente vai tirar e cada um ora um pelo outro. Se você quiser que alguém ligue para você, coloca seu telefone e a pessoa que pegar vai ligar para você, tá bom? Compartilhar pedido de oração em voz alta, está dizendo aqui que não é recomendado, tem que tomar cuidado, tá bom? Uma vez ou outra você fazer, mas existe um risco gigante de virar tempo de partilha. Teve um grupo que eu participei que eu ficava desesperado quando falava de pedido de oração. Porque falava de pedido de oração 5 para as 10. Ia terminar, gente, depois das 10h20. Era 25 minutos falando, depois da gente já ter ouvido 2 horas de partilha. Eu falei assim, meu Deus, cara, eu não aguento mais ouvir, tá bom? O grupo que ora junto permanece junto, tá bom? Outras informações importantes. Não trazer nem comida, nem bebida, nem balinha, nem docinho, nem chocolatinho, nem nada do grupo, tá bom? Pode gerar relaxamento na pessoa, a pessoa pode falar, não, eu estou bem, estou tranquilo, e muda sentimento, ou também tem aquela questão de que ela pode estar lutando com comida, né? Depois a pessoa está lutando com isso, chega no grupo de apoio, ela mais afunda do que resolve, né? Criança não deve estar presente nem durante nem após, então tomar muito cuidado com isso. Às vezes não tem jeito, né? Só não pode ficar muito perto. Dentro da sala, de jeito nenhum, tá bom? E nenhum tipo de material deverá ser vendido durante a reunião, né? E nem nos grupos de WhatsApp, nem nada. Tomar cuidado com isso daí, tá bom? Após a reunião, arruma a sala, esteja disponíveis para conversar se alguém procurar, apague a luz e desligue o ar-condicionado, tá bom? A gente está com um pouco de problema de espaço naquelas salas, por conta de cadeira e tal. A gente ainda vai resolver, e daí quando resolver direitinho eu aviso vocês, tá? Porque tá meio bagunçado lá mesmo, tá bom? Perguntas, terminamos, olha aí, ó.